O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, no plenário virtual, a decisão que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Os ministros vão chancelar ou não a liminar de Alexandre de Moraes, que apontou omissão e conivência do político do MDB nos ataques às sedes dos três poderes. Pela decisão, tomada após um pedido da Advocacia Geral da União, o afastamento de Ibanez valerá por 90 dias. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar no Distrito Federal e o então secretário da Segurança Pública, Anderson Torres. Lembra que a gente falou dele? Está nos Estados Unidos. Prometeu voltar para o Brasil, não é isso, Natália Pazzi? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, Sheila, para ela e para quem nos acompanha. Prometeu, mas de fato a gente não sabe quando será esse retorno de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava de férias nos Estados Unidos, afirmou que iria interromper esse período de férias, voltar aqui para o Brasil e se entregar à justiça. Nesse momento, a gente está aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, no desembarque internacional. Não se sabe de fato se ele volta hoje ou quando ele vai voltar e também como que será essa entrega dele à justiça, à Polícia Federal. 2 voos chegam agora pela manhã aqui a Brasília, um de Miami e um vindo de Orlando. A expectativa é de que ele possa estar dentro de uma dessas aeronaves desses voos. O de Miami pousou às 6h30 da manhã e até o momento não tem qualquer tipo de confirmação dele, até porque existem algumas opções em relação a ele. Ele sair por essa porta logo aqui atrás de mim, junto com a Polícia Federal. A própria Polícia Federal está dentro do desembarque internacional e levá-lo diretamente para a Polícia Federal, até porque tem uma sala, tem um posto da Polícia Federal logo atrás aqui do desembarque internacional, então eles poderiam sair diretamente do desembarque e tem também, claro, a opção da Polícia Federal prendê-lo diretamente na pista do desembarque aqui no aeroporto de Brasília. Então estamos, claro, acompanhando essa movimentação para ver se de fato isso vai se confirmar ainda hoje. Lembrando que essa prisão de Anderson Torres foi determinada justamente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Anderson Torres estava comandando, era o responsável pela segurança aqui do Distrito Federal até o último domingo, diante dos atos de vandalismo, atos criminosos que aconteceram aqui. Ele acabou sendo exonerado pelo governador afastado agora do cargo, Ibanez Rocha. E além disso também, o Moraes também determinou ontem a prisão do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que era também o responsável pelo policiamento durante esses atos que aconteceram no último domingo aqui em Brasília, com a destruição das sedes dos três poderes. Ontem, a Polícia Federal fez cumpriu mandados, fez busca e apreensão nos endereços ligados a Anderson Torres e também ao ex-coronel, ao ex-comandante da Polícia Militar aqui do DF, o Fábio Vieira. Levaram malotes com documentos, com objetos que vão passar por uma perícia, por uma análise da Polícia Federal, lembrando que existe justamente essa suspeita de conivência, de que policiais aí estiveram ajudando ou até facilitando esses vândalos e esses criminosos no último domingo. Então, seguimos diretamente aqui do aeroporto para ver se surge alguma novidade relacionada a essa prisão de Anderson Torres, que, reforçando, disse que iria se entregar à Polícia Federal. No mínimo, conivência, né? Para não dizer, como disse a Natália, até facilitação. Cara, se eles não tivessem agido como agiram, ou não agido como não agiram, nada disso teria acontecido. Se houvesse uma barreira policial eficiente ali, com o número que havia sido combinado, isso não teria acontecido. Isso só aconteceu porque o ex-secretário, o ex-chefe da Polícia Militar, o coronel Fábio Vieira, porque o ex-secretário da Segurança Pública, o Anderson Torres, permitiram que isso acontecesse. Não tem outra. Esse pedido de prisão é algo óbvio que já até deveria ter acontecido. Eu confesso que quando abriu a imagem aqui, para quem não está acompanhando no YouTube, Natália Pazzi já está no aeroporto, ali no desembarque, né? Ao lado do portão do desembarque a gente consegue ver, desembarque internacional. Uma movimentação que ela virou, né? Isso, e quando abriu a imagem, a Natália estava no desembarque, falei, gente, acho que talvez seja um pouco cedo demais, né, para ela estar por lá, e a gente ficou pensando, nossa, que plantão difícil que é esse, porque às vezes a gente o jornalista fica sem informação por aí. A Natália tem, então, a informação de que um voo chegou, mas a gente não tem como confirmar se o Anderson Torres está nele ou não. É isso, né, Natália? Só para recapitular aqui a sua informação.
É isso, Carla. 6h17 da manhã chegou uma aeronave, um voo vindo diretamente de Miami aqui para Brasília. Essa aeronave ela está em solo já aqui na capital federal e está acontecendo esse desembarque. A gente até tentou conversar com alguns passageiros que estão desembarcando agora para tentar especular um pouco se eles viram alguma movimentação estranha por parte da Polícia Federal ou até reconheceram o rosto de Anderson Torres, mas ninguém confirma isso até o momento. Tem um segundo voo, esse vindo de Orlando, diretamente aqui para Brasília, que deve chegar agora por volta de 7h15 da manhã, deve ter esse desembarque até umas 7h15 da manhã. É uma segunda possibilidade, mas como eu disse, não tem qualquer tipo de confirmação, até porque ontem ele afirmou que voltaria, mas não disse quando. Então, existe essa expectativa hoje, mas isso pode acabar que essa expectativa pode ficar para outros dias, vai depender aí desse retorno de Anderson Torres, que caso não se entregue, claro, ele vai ficar ali como foragido em relação a isso, já que disse que voltaria, a Polícia Federal está trabalhando para essa prisão determinada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, mas até o momento nenhuma movimentação dele ou da PF, mas como eu disse antes, reforçando, a PF pode inclusive estar lá dentro ou estar também na pista aqui do aeroporto. A gente fica imaginando essa imagem, né, essa cena, nossa senhora, você acha que o fim de semana foi quente? Você imagina já essa quarta-feira, talvez, né, com a detenção ali de o ex-chefe da Polícia Federal, o ex-chefe da Segurança Pública do Distrito Federal, sendo preso, sendo detido na pista do aeroporto. Bom, você já teve a informação, a gente não tem ainda a confirmação de quando é que ele vai chegar, lá a Natália olhando para trás para ver se ele está nesse desembarque, né, Natália? Mas a Natália Pazzi está de olho, está em cima do lance, quando acontecer, se acontecer, você vai ter todas as informações por aqui. Natália, linha aberta o tempo todo para você. É só chamar que você está no ar, tá? Bom trabalho. Combinado, pessoal. Até mais. Valeu, até. Bom, na terça-feira, Alexandre de Moraes afirmou, na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que não há conversa com quem defende um golpe de Estado. Não achem esses terroristas que até domingo, porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as instituições não vão fraquejar. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir. E concluiu que todos, sem exceção, vão responder pela destruição do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Nessa mesma cerimônia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que preferências ideológicas não vão contaminar as instituições brasileiras. Nós não permitiremos que sabores individuais, ideologias, preferências eleitorais contaminem as instituições brasileiras, porque nós vimos a tragédia. No discurso, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, condenou as ações golpistas e afirmou que não permitirá qualquer tipo de interferência. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. A violência virtual mostrou a sua face real e materializou-se perigosamente diante de todos nós.
As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do Estado Democrático de Direito. Felizmente, nossas instituições resistiram. Atuaremos com muita firmeza e nos estritos termos da lei, como deve ser uma instituição de Estado. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram quando deveriam agir serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. No Congresso, o Senado, assim como a Câmara, aprovou o decreto de intervenção do Distrito Federal. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial, será entregue hoje ao presidente Lula. A gente tem mais informações chegando com o Adriano Oliveira. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão entregar nesta quarta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o decreto legislativo que aprovou a intervenção federal na área de segurança pública no governo do Distrito Federal. O encontro está marcado para as 11 horas da manhã. O documento já está publicado no Diário Oficial. Ontem, o Senado aprovou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Ele vai valer até o dia 31 de janeiro. Apenas 8 parlamentares votaram contra. Entre eles, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Antes, o texto já havia sido aprovado pela Câmara. Antes da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que todos os envolvidos na destruição do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal serão identificados um a um e responsabilizados. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos. Segundo Rodrigo Pacheco, apesar dos ataques, a democracia vai prevalecer. Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, no alto da cadeira da presidência do Senado Federal, aqueles que respeitam as instituições e que sabem o real valor de se viver em democracia, que felizmente é a grande maioria do povo brasileiro, que o que assistimos domingo não irá se repetir e não pode se repetir jamais. O Brasil não vai ceder diante de golpismos. A democracia prevalecerá. Ontem, Rodrigo Pacheco, antes de falar ali na abertura da sessão, inclusive, para a aprovação do decreto federal que já havia sido aprovado na Câmara, o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, ele fez um passeio ali por várias áreas do Senado, fazendo uma espécie de vistoria para identificar e para ver tudo o que aconteceu e tudo o que foi destruído. A gente já falou aqui do balanço inicial, no caso do Senado, de um custo aproximado de 4 milhões de reais. Quem paga por isso? Não seremos nós, né? Você esteve lá, destruiu alguma coisa? Não. Então, quem tem que pagar são essas pessoas que destruíram tudo. Pelo menos 4 milhões só nessa vistoria inicial. Isso aí inclui, por exemplo, as vidraças, que foram todas destruídas, os tapetes que foram rasgados, molhados, que foram perdidos no final das contas, coisa que nem tem mais recuperação, as obras de arte também, enfim, a lista é bastante grande. Esse balanço continua sendo atualizado, mas pelo menos por hora a gente está falando de algo em torno de 4 milhões de reais. Isso só no Senado, hein? Bem, ainda em Brasília, a governadora em exercício do DF admitiu que houve falhas da Polícia Militar nos atos de vandalismo. Karine Nogueira. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que informações erradas repassadas ao governador Ibanez Rocha durante o ataque aos 3 poderes devem ser investigadas. O pronunciamento de Celina ocorreu nesta terça-feira no Palácio do Buriti, junto ao secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha. Para a governadora em exercício, houve falha no comando da Polícia Militar e que essa apuração está a cargo do interventor federal Ricardo Capelli. Então, no meu entendimento, houve uma falha no comando da polícia. Agora, o inquérito,
o próprio interventor, né, e o relator do inquérito com certeza vai saber identificar por que, quem, como e quando aconteceu. Vocês podem ter certeza que isso virá à tona com rapidez. E o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que o governo federal foi enganado pela Secretaria da Segurança Pública, até então comandada por Anderson Torres, como a gente ia dizendo, né? Vamos ouvir a fala dele aqui. Dia 2, o seu Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele destituiu, naquela semana, todo o comando da Secretaria de Segurança. Você imagina o que é, na primeira semana do ano, você destitui todo o comando da Secretaria de Segurança. E afirma para o centro do governo, para o governador Ibanez e para o Ministério da Justiça que está tudo controlado. Ora, nós confiamos, se 7 dias antes o governo do Distrito Federal garantiu uma operação exemplar de segurança no dia 1º, o que nos levava a crer que 7 dias depois nós teríamos motivos para desconfiar das informações que estavam sendo nos passadas. Então o que houve aqui foi uma operação estruturada, foi sabotagem. Foi sabotagem, gente. É claro o que aconteceu. É óbvio o que aconteceu. Claro que as investigações seguem, mas algo havia sido combinado. Na sexta-feira houve uma reunião, tudo foi repassado. E aí teve ouvinte dizendo, não, mas Anderson Torres estava em férias. Ele foi nomeado, que dia, né? Para começar, a gente está no dia, hoje 11 de janeiro. Naquele dia, 8 de janeiro. Quando tudo foi combinado, o quê? 6 de janeiro? E ele está em férias, ele acabou de ser nomeado secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, depois do maior ato ali, dia da posse do presidente Lula, dia 1º. Segundo maior acontecimento que podia haver em Brasília, que são justamente essas manifestações. Havia a informação de que centenas de ônibus chegariam ao Distrito Federal, transportando muita gente do país inteiro. Ah, não, vou tirar férias, secretário da Segurança, vou lá para Orlando. Vou para os Estados Unidos. O que é isso? Como é que essa pessoa... Isso parece até provocação. Para além de covardia, parece provocação do tipo, quero ver o que é que vão fazer comigo aqui. Se eu vou voltar mesmo para responder por esses atos no Brasil, a impressão que dá é que é provocação, né? Para além de tudo, da covardia, da falta de eficiência, da sabotagem. Falta de caráter isso, né? No mínimo. Ontem à noite, o governo Lula detectou novas ameaças de golpe e decidiu acionar, então, o Supremo Tribunal Federal. As mensagens anunciavam uma, abre aspas, mega manifestação nacional pela retomada do poder, fecha aspas. Isso estava marcado para hoje. E aí, com isso, a Advocacia Geral da União pediu ao ministro Alexandre de Moraes que adote medidas imediatas para impedir atos como os de domingo. Mais cedo, o Palácio do Planalto decidiu criar um gabinete de crise e reforçar a segurança em Brasília e em outras capitais para evitar que os ataques de extremistas se repitam. O pedido ao Supremo Tribunal Federal é para que você possa, hoje, identificar veículos que sejam usados, donos de veículos e identificar manifestantes e prender manifestantes se houver realmente novos atos de vandalismo. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o objetivo é dar uma resposta rápida e envolver, inclusive, os estados. A tarefa de união e reconstrução passa pela relação com os governadores, prefeitos e, claramente, o presidente Lula vai direcionar aos seus ministros essas pautas, as questões que possam ser trazidas pelos governadores. Neste momento, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal, há 412 presos por envolvimento nos atos terroristas do último domingo, lista que foi divulgada ontem. São 293 homens e 119 mulheres levados para o Centro de Detenção Provisória 2 e para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Ai, gente, mas que absurdo, que exagero e tal. Eles vão responder pelo seguinte, ouça só. Tentativa de golpe de Estado, pena prevista de 4 a 14 anos de prisão. Outros 599 detidos no acampamento em frente ao QG do Exército e que estavam na Academia Nacional de Polícia foram liberados. No geral, foram idosos, mães acompanhadas de crianças. E aí tem gente que questiona, como é que pode levar a criança? Como é que pode levar a criança para acampar em frente a um QG do Exército numa situação como essa? Eu acho que a questão tem que ser invertida, né? Não como é que pode levar a criança para esse centro. Vai separar a criança da mãe que está sendo conduzida pela Polícia Federal? Acho que não é o caso. Então, essas mães
acompanhadas de crianças foram liberadas, pessoas com problemas de saúde ou em situação de rua foram liberadas, idosos foram liberados, mas aí essas pessoas, só lembrando, ontem estava conversando com um colega, não sei se eu posso dizer o nome dele, mas o raciocínio era o seguinte, imagina só essas pessoas, né, que em geral gostam de viajar para o exterior, adoram os Estados Unidos, na hora de preencher ali o requisito, né, o questionário para solicitar um visto de entrada nos Estados Unidos, tem passagem pela prisão? Ops. Tem algum tipo de envolvimento com organização terrorista? Ops. Agora, né, a ficha tá marcada. E eu queria ouvir de vocês também. Eu tive contato com algumas imagens que foram divulgadas nas redes sociais. E aí esse é um outro ponto. Essas pessoas, elas puderam manter o telefone celular funcionando com acesso à internet. Elas puderam registrar tudo nas redes, né, delas. O que vocês acham disso? Podia? Essa não é uma atitude normal de um preso, né, de uma pessoa que é conduzida para investigação, para averiguação. O que você acha, Ellen, disso aí? Então, eu sou uma pessoa que eu já tomei muito pau, porque eu, no começo da minha carreira, e academicamente sempre estudei muito segurança pública, fiz pesquisa em presídio, e sou uma pessoa, assim, defendo muito direitos humanos, enfim, é difícil você defender direitos humanos no Brasil, porque o entendimento sobre direitos humanos é muito complicado, né? Ontem eu estava vendo o juiz de execução penal Valois, que é uma referência no Brasil, ele é juiz na Amazônia, e ele disse, assim, né, ele, assim como eu, sempre defendeu direitos humanos, né? E em uma das coisas, por exemplo, que a gente defende é que o preso tem que ter boas condições e que ele tem que cumprir pena perto de seus familiares, porque isso é uma coisa importante para sua ressocialização. Então, por exemplo, se tem alguém de Porto Alegre lá, é bom dar uma olhadinha, se tem vaga no presídio central, pode ser reconduzido no presídio central de Porto Alegre e tal. A gente tá falando isso depois do julgamento. Mas assim, mas não, por exemplo, eu acho que eles têm que estar na mesma condição que qualquer pessoa que é presa no Brasil. As pessoas que são presas no Brasil não podem ter acesso a celular. Então, não podem. Então por que eles têm uma diferença aí? Mas eles não estão presos, eles não estão presos gente. Ainda. Eles estão sendo detidos. Exato, para averiguação. Eles foram detidos para averiguação, tanto que uma parte aí foi solta. Exato. Eles não estão tem presos uma diferença ainda. legal aí. Aliás, até esse é um problema do Brasil, né? A gente tem muita gente preventivamente presa que não foi julgada, e você não pode pré-julgar essas pessoas. Essa é uma questão muito séria. Então, você não pode pré-julgá-los, eles têm que ter um lugar adequado para estar lá, aguardando até serem averiguados, se forem serem fichados. Agora, eles têm que ser punidos, obviamente têm que ser punidos como qualquer pessoa que está cometendo um ato que é crime. E eles estavam cometendo crime, enfim. E aí vão ter que ser adequados às condições prisionais do nosso país, que eu sempre defendi que devem ser boas as condições prisionais do nosso país, né? Para todos, né? Para todos, né? Agora, essa é uma questão do ponto de vista legal, você pode não gostar, você pode discordar, a gente pode chamar do que de fato são criminosos, golpistas. Porque eles foram conduzidos em flagrante. Exatamente. Né? Eles estavam cometendo crime quando foram levados pela Polícia Militar para esse centro da Polícia Federal. Mas é isso, mas foram detidos, não foram presos e não teve o auto de prisão. Portanto, sem o auto de prisão, me parece que a gente pode até conversar com o Aidar, outros juristas, mas o entendimento me parece ser esse. Não saiu auto de prisão e há diferença entre os que estavam detidos e aqueles que no final serão presos, julgados, condenados, e aí já é uma agora outra sim, história. Uma coisa importante, no dia a dia, uma pessoa que é detida e vai para uma delegacia... É esse o tratamento? Não costuma ficar com celular, não costuma ter esse tratamento. Muito embora é isso. Eu defendo direitos humanos e tratamentos conforme prevê nossa lei para todo mundo. A gente pode, inclusive, depois exibir as imagens de um jornalista que foi detido e conduzido para a delegacia durante uma ação de reintegração de posse no Paraná, né? Um jornalista... eu vou me lembrar do veículo agora, mas enfim, ele foi conduzido ali no chiqueirinho do Camburão e o celular dele foi retirado. Veja bem, era o material de trabalho dele. Agora... se sim ou se não, a manutenção desse celular, o fato é que o material produzido lá dentro é saborosíssimo. É farto, né? É saboroso. Eu acho que a Polícia Federal até deixou para ver se eles conseguem produzir ainda mais provas contra eles mesmos. O secretário nacional de Justiça falou sobre isso, né? O ministro Flávio Dino também, diretor-geral da Polícia Federal também, sobre o quanto essas pessoas produziram provas contra si mesmas. A quantidade de vídeos em que elas assumem ou que mostram
os crimes todos sendo cometidos, né? Elas produziram muitas provas contra elas mesmas, e isso tem ajudado, inclusive, na identificação do trabalho da Polícia Federal. E quando você fala de vídeos saborosos, né? Revoltantes, porém alguns saborosos, tem um vídeo, gente, que circula de uma mulher, porque você falou aí do pessoal que viaja, né? Gosta de viajar, ir para os Estados Unidos e que estava lá. Tem um vídeo de uma mulher em que ela fala: não tem viagem melhor do que esse dia. Não tem Dubai, não tem Paris. Nada Deus. pode ser melhor do que esse dia. Não sei se vocês viram esse, Não, esse eu não vi. vídeo. A frase é exatamente essa. Não tem Dubai, não tem Paris. Não tem viagem que seja melhor do que esse dia que eu sonhei tanto que a gente ia tomar isso daqui. Essa mulher, num vídeo também, ali, ó, cara limpa, dá para identificar Mas direitinho. isso durante a invasão. Durante a invasão. Ela está numa área já de invasão. Tá. Não mostra depredação, ela promovendo, pelo menos não nesse vídeo, mas já numa área onde não deveriam estar. Tem um outro vídeo que a gente separou, tá lá com a nossa live, que é de uma pessoa que foi conduzida, que foi levada. Ela não aparece no vídeo, então a gente não tem a identificação dela, mas ela vai conversando ali, ela vai fazendo uma espécie de reportagem, né, para mostrar as condições em que eles foram mantidos. Thiago Rossi vai exibir pra gente. Primeiro tem Porque muitas pessoas são inocentes e não deveriam estar nem sequer aqui mais. Isso é uma vergonha e a gente precisa de transparência e esclarecimento. Isso aí, gente. Isso aí. Vamos mais aqui. Vamos andar. Vamos ver. Olha aí. Corredor. No chão. Em cima da bandeira. Ela tá mostrando um senhor ali deitado, e se não me engano ela fala moribundo. Agora sim, é uma coisa que é importante a gente... E aí ela tá mostrando o quê? É um ginásio em que as pessoas que estavam acampadas estão usando os mesmos equipamentos que elas estavam usando na porta dos quartéis para ficar ali dentro desse ginásio, que é coberto, tem proteção, elas não estão no sol, não estão na chuva, e receberam alimentação. Né? Acho que não é um senhor exatamente moribundo, né? Se ele fosse um moribundo, ele não estaria na porta de um quartel fazendo uma manifestação. Mas é isso, é muito pano para manga para a gente discutir, só para exemplificar aqui do que é que a gente está falando. Assim, né? Agora, acho que só pontuar aqui, assim, é engraçado, né, o material que a gente vê, mas é triste, é bastante triste. Até porque os repórteres que lá estiveram dizem o seguinte: essas pessoas todas... se a realidade não se adequa ao que nós estamos pensando e idealizando, muda-se a realidade. Ou seja, são pessoas que estão vivendo em outra realidade por N questões. N questões, porque isso se tornou uma questão de fé, não é mais uma questão política, ideologia, não, é uma questão de fé. Né? Essas pessoas estão vivendo uma outra realidade. Então, é uma coisa também triste. É assim, a gente, claro, é cômico, mas é tragicômico. É tragicômico. Eu acho que é importante também a gente pontuar a quantidade de notícias falsas que continuam circulando, né? Ontem mesmo a gente já falou sobre aquela mentira que tem circulado de que uma mulher teria morrido enquanto esteve detida pela polícia. Tinha uma foto ali circulando de uma senhora sorridente para estimular toda a comoção. Banco e de tal. Imagens, né? Exatamente. Claramente é uma figura ali, um estereótipo da vovozinha fofa. Pois né? É uma brasileira imagens, que morreu no dia 10 de outubro do ano passado. É a dona Deolinda Tempesta Ferracini, que sofreu um AVC. Ela foi clicada pelo marido em 2018, pelo marido da sua neta, ou melhor, é um fotógrafo, é o Edu Carvalho, que publicou esse ensaio num banco de imagens, né? E aí eu estava vendo a entrevista concedida pelos familiares da dona Deolinda, né? Que se revoltaram demais com essa mentira. A neta dela pediu no Instagram que os seguidores denunciem todas as publicações que utilizam indevidamente a imagem da dona Deolinda. Ela disse o seguinte: estão pegando a foto da minha avó e falando fake news, falando que ela morreu num campo de concentração. Por favor, se vocês virem, apenas denunciem. Estou muito chateada, muito mesmo. O banco de imagens da foto da minha avó não dá direito ao uso indevido. Já lutamos uma vez contra isso, que colocaram a foto da minha avó em um totem em São Paulo, falando que ela tinha sido vítima de Covid, e agora de novo em uma fake news porca, nojenta. Hoje faz 3 meses que ela morreu e isso é muito triste, foi o que disse a neta dessa senhora.
Bom, neste momento, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, então a gente tem 412 presos, né, por envolvimento em atos no último domingo. Vamos falar sobre outros atos de vandalismo fora de Brasília, né? As autoridades investigam se houve também sabotagem e vandalismo na queda de pelo menos 3 torres de energia. Isso aqui também é muito grave e a gente tem mais informações com o Ângelo Sfaier. Um gabinete de crise foi criado pela ANEEL para investigar as ações de vandalismo em torres de transmissão de energia. Os casos foram registrados na madrugada de domingo para segunda-feira, na sequência dos atos de terrorismo registrados em Brasília. Pelo menos 3 torres de transmissão foram derrubadas, uma no interior do Paraná, na região oeste, e 2 em Rondônia, nas imediações de Porto Velho. Os boletins da Agência Nacional de Energia Elétrica apontam para indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas que justificassem o ocorrido. Em nenhum dos casos houve interrupção na produção ou distribuição de energia elétrica. O Ministério da Cultura ainda avalia os danos causados pelos atos de vandalismo em Brasília. Ontem, a ministra Margarete Menezes anunciou o nome de Leandro Graz, do PV, para presidir o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fala aí, Márcio Rocha. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, vai criar um memorial para registrar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro no centro da capital do país. A ideia, segundo a ministra, ganhou força nos últimos dias e tem como objetivo não esquecer a violência sofrida pela arte brasileira nos ataques nas sedes dos 3 poderes da República em Brasília. Para ela, a destruição de parte do acervo artístico do Palácio do Planalto é uma violência desrespeitosa e profunda e que o memorial serve para que a situação nunca mais se repita. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, Margarete Menezes fez uma rápida visita para fazer um levantamento prévio sobre a situação das obras de arte. Ela confirmou que o relógio do século XVII, feito pelo francês Balthazar Martinot e que foi destruído pelos vândalos, é uma das obras mais sensíveis e que ainda não é possível saber se pode ser restaurado. O relógio mesmo que foi quebrado, não sabemos se vai ter condição de restaurar, uma peça única, quadro de Cavalcante também pela mesma forma, então a restauração haverá, agora está tudo muito sensível e muito novo ainda. O relógio talvez é a obra mais sensível ainda, né? Porque existe outros daquele tipo, mas de tamanhos menores, né? Está muito danificado, muito danificado. Outro item danificado pelos ataques foi o quadro As Mulatas, de Di Cavalcante, que pode ter um valor de até 20 milhões de reais e que também vai passar por uma avaliação para saber se ainda pode ser restaurado. No comunicado que confirmou Leandro Graz como novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Margarete Menezes afirmou que vai alinhar junto com os servidores do IPHAN como vai ser o trabalho de recuperação do acervo destruído. Tem informação agora, mais informações, na verdade, né? Um novo levantamento sobre os estragos provocados por esses vândalos, por esse pessoal que não tem a menor noção da realidade na Praça dos Três Poderes. Ivan Brandão, o que você conta de novo pra gente? Bom dia. Relatório preliminar da Câmara dos Deputados. Antes, rapidinho, só sobre o Leandro Graz, né, que ele foi agora indicado à presidência do IPHAN. Ele conversou conosco aqui na Band News FM antes de ter sido confirmado como presidente do IPHAN, mas a gente perguntou, foi o Bruno Camarão que fez essa entrevista, falou porque o nome dele já era cotado e ele disse que tem conhecimento nessa área, que ele já conversa há muito tempo com todos os integrantes do IPHAN e que ele sabe das dificuldades que existem, que a gente já apontou aqui em outros momentos, né, em relação ao orçamento, em relação a áreas de dentro do IPHAN que ficaram paralisadas por quase 2 anos e vai ter um desafio grande aí em relação ao patrimônio histórico e artístico aqui do país. E em relação à Câmara dos Deputados, né, ontem a gente trouxe aqui um valor de R$100 mil, que era aquilo que já tinha sido contabilizado. Agora, um relatório preliminar que foi divulgado pela Casa já aponta aí que os danos causados pela invasão já ultrapassam os R$3 milhões. Tiago tá pondo na tela lá na live, né, os itens que, enfim, já conseguem ser quantificados. Por exemplo, só os 400 computadores que foram danificados valem R$2 milhões. O balanço não leva em conta ainda o valor da mão de obra, que vai ser usada para fazer os reparos emergenciais ali da rede elétrica, da plataforma superior do Congresso Nacional e da limpeza dos ambientes que foram invadidos. 2 viaturas usadas pela Polícia Legislativa foram danificadas, tem um custo estimado de R$500 mil. Os vidros das fachadas vão custar R$100 mil. O tapete do Salão Verde, que foi queimado, depois encharcado pelo sistema de combate a incêndios, vai custar R$20 mil. Foram encontradas avarias no muro artístico de Atos Bucão, inclusive há vídeos que circulam na internet. Esse muro do Atos Bucão, que fica ali no Salão Verde, ele é uma espécie de... é uma área onde entra ar, não sei como é que chama aquilo ali, um basculante, mas por onde as pessoas fugiram
inclusive com uso de cordas. Os invasores da Câmara, há vídeos mostrando isso. A galera que estava na plataforma superior do Congresso jogava as cordas e puxavam as pessoas de dentro do salão, içavam, exato, as pessoas que estavam ali no Salão Verde, e é aquele muro ali do Atos Bulcão. 6 itens são considerados irrecuperáveis, outros foram roubados. A gente falou aqui da escultura bailarina, falamos da bola autografada pelo Neymar, mas também a pérola do Catar, acho que tem foto dela aí também para quem está na live, foi um presente dado pelo ministro das Relações Exteriores do Catar ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem uma peça, Carla, Sheila, Ellen, de um valor sentimental que também foi destruída, essa está sendo restaurada, que é a maquete do Congresso Nacional. A maquete do Congresso Nacional, eu acho que ela é um dos itens mais visitados por quem vai até o Salão Verde, principalmente as crianças. Todo dia, todo dia, né? Mas em dias normais, são muitas as escolas. Em Brasília, as escolas fazem muito esses passeios de turismo cívico, né? Com as crianças. E a maquete, ela é como se fosse, assim, talvez a peça principal para a criançada. Super curioso e ela fica aberta, mesmo. Inclusive ela é uma maquete tátil, né? As pessoas que não têm a visão, elas podem tocar nessa maquete e sentir, conhecer a Praça dos Três Poderes, mais especificamente ali o Congresso Nacional e o prédio do anexo, né? Foi completamente destruída, mas essa está sendo recuperada já. Mas com esse balanço aí que foi divulgado pela Câmara, tem notícia boa também. Obras e imagens que a gente tinha informação de que tinham sido danificadas, passaram por uma avaliação e não foram danificadas. O painel Candangos do de Cavalcante, que fica no Salão Verde, que é uma obra lindíssima, não foi danificada. O painel Araguaia, também da Mariane Peretti, que fica no Salão Verde. E o alumbramento também da Mariane Peretti, o Araguaia fica no Salão Verde, onde fica o plenário, e o alumbramento no Salão Branco, que é a chapelaria, logo a entrada ali da Câmara dos Deputados, não foram danificados, tá? Só para dizer que essa invasão na Câmara atingiu também o Salão Negro, o Salão Branco, Corredor das Lideranças, Colégio de Líderes, a liderança do PT, a liderança do PSDB, e esses locais onde houve também uma destruição severa, principalmente na liderança do PT, o prejuízo ainda não foi contabilizado. Então, se a gente for somar tudo que a gente tem até agora, são só relatórios preliminares, né? Agora, depois das perícias, o IPHAN vai fazer essa contabilidade também e tal, mas é porque eles precisam ajeitar essas casas para o começo do ano legislativo. A gente já tem mais ou menos uns 8 milhões de reais em prejuízo, somando Senado e Câmara dos Deputados. Uma notícia boa também é que no Senado a biblioteca, que tem um acervo raríssimo também, com muitos livros raros, enfim, documentos históricos, não foi atingida, eles não conseguiram chegar até a biblioteca porque eles invadiram o Congresso pela frente ali. A biblioteca fica no andar de baixo, uma outra entrada do Senado Federal, e a biblioteca ela ficou intacta, os vidros, os livros, os documentos também, nenhum foi atingido. Mas é possível que esse número, infelizmente, cresça, né? Ah, sim. É porque, justamente, ainda há coisas que não foram contabilizadas, e sem falar nos objetos que não tem preço, simplesmente não tem preço. Tem que pegar um inventário ali, também fazer o checklist, né? Isso está sendo feito ainda. Só para informar aqui aos nossos ouvintes, logo mais, a partir das 8h10 da manhã, você acompanha aqui na Band News FM uma entrevista com a filha de Di Cavalcante, né? Um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna em 2022. A gente falou tanto sobre isso, né? Os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Um dos fundadores desse movimento, Di Cavalcante, teve as obras danificadas, né? Ainda bem que o Ivan disse que uma delas não foi, ainda bem, mas há outras, né? E a gente... Principalmente aquele quadro, né, Sheila? As Mulatas. As Mulatas ficavam no Palácio do Planalto. E a gente vai conversar com a Elizabeth de Cavalcante Veiga. Então, daqui a pouquinho, para falar um pouco mais sobre a obra do pai também. E aí, né? Como é que se sente a filha, representante de toda essa obra, ao ver toda essa destruição? Vou voltar aqui ao ponto dos celulares utilizados. Obrigada, viu, Ivan? Utilizado por essas pessoas que estavam ali no processo de triagem. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre esse assunto. Diz que as pessoas que publicaram conteúdo nas redes sociais ainda não haviam passado pela triagem dos agentes. Aquele espaço onde elas estavam no galpão era antes, inclusive, da realização da triagem, um procedimento necessário para, então, depois disso, formalizar a prisão em flagrante e aí sim realizar a apreensão de bens, entre esses bens, o celular, antes de encaminhar o detido ao sistema prisional. E aí houve uma demora na triagem, segundo ele. Claro, muita gente não havia sido concluída, muita gente, cerca de 1.200 pessoas, está lembrando aqui o ministro Flávio Dino, mas ele disse, não se trata de nenhum privilégio.
Os detidos precisavam ainda passar por uma triagem antes de terem os seus pertences recolhidos e enviado a um presídio. Uma questão de legalidade, foi o que disse o Flávio Dino. Perfeito. Olha, o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, pede o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, isso depois dos atos radicais em Brasília. Fala Rafael Procópio. O subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Lucas Furtado, pediu ao TCU que os bens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sejam bloqueados. O pedido encaminhado ao presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas, também pede a mesma decisão para o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. A razão para o pedido são os ataques registrados em Brasília no último domingo, e o documento também abrange pessoas que estariam responsáveis pelo financiamento dos atos golpistas. Em um outro caso do tribunal, o vice-presidente da Corte, Vital do Rego, foi sorteado para ser o relator do processo que apura os danos ao erário causados pelos atos. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital em Orlando, chegou a publicar e depois apagar um vídeo com uma fake news sobre a eleição de Lula. Thiago Muniz. Jair Bolsonaro tem alta médica nos Estados Unidos e agora avalia antecipar o retorno ao Brasil. O ex-presidente deixou o hospital em que foi internado, na cidade de Orlando, na Flórida, após sentir fortes dores abdominais na segunda-feira. Ele está no país norte-americano desde 30 de dezembro, quando deixou Brasília de avião 2 dias antes do fim do mandato. Na noite desta terça, o político compartilhou mentiras sobre o processo eleitoral pelas redes sociais, mas apagou a postagem pouco depois. Ele reproduziu uma entrevista em que um procurador do estado do Mato Grosso do Sul espalhava informações falsas. Além de questionar as urnas eletrônicas, a mensagem enganosa dizia que o presidente Lula não foi eleito pelo povo, mas sim escolhido pelo STF e pelo TSE. Bom, mudando de assunto, né? A gente vai voltar a trazer análises a respeito do que está acontecendo no Brasil. Agora a gente fala sobre um fato que já aconteceu e uma definição da Justiça. Decidiu levar a júri popular aqueles 3 policiais rodoviários federais que assassinaram Genivaldo dos Santos no estado de Sergipe. O destaque é de Paloma Moraes. Vão a júri popular os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem que terminou com a morte de Genivaldo Santos em Sergipe. A decisão do juiz Rafael Soares Souza saiu ontem e ainda cabe recurso. Genivaldo, de 38 anos, morreu asfixiado em maio do ano passado, após ter sido trancado no porta-malas de um carro da PRF e inalado gás lacrimogênio. Os policiais Kleber Freitas, Paulo Nascimento e William Noia estão presos preventivamente desde 14 de outubro de 2022. Os agentes foram denunciados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. A cantora Preta Gil anuncia que está com câncer no intestino. Fala Leonardo Macaxeiro. A cantora Preta Gil divulgou nesta quarta-feira que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela estava internada desde a quinta-feira da semana passada em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia na região abdominal. Segundo a cantora, o tratamento já começa na próxima segunda-feira. Ela pediu que os fãs e seguidores mandem boas energias para que ela siga tranquila e segura. Preta Gil tem 48 anos e é filha do músico Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha. O preço do gás natural será reduzido a partir da semana que vem. Fala aí, Priscila Xavier. A partir do dia 1º de fevereiro, o preço do metro cúbico do gás natural fornecido às distribuidoras vai sofrer uma redução de 11%. O anúncio foi feito pela Petrobras nesta terça-feira, que informou que o desconto não é válido para o gás de cozinha, o GLP. De acordo com a estatal, o reajuste faz parte do contrato firmado entre a empresa e as distribuidoras, que prevê atualizações trimestrais, vinculando o preço do gás às oscilações do preço do petróleo Brent, usado como uma das principais referências do mercado internacional de petróleo, e a taxa de câmbio. No entanto, a Petrobras destaca que o valor final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da empresa, mas também pelos tributos federais e estaduais e postos de revenda.